Olá, você é muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, nós vamos falar de assassinatos e outros crimes mal resolvidos que chocaram o Brasil e o mundo inteiro. Alguns, provavelmente, você pode conhecer. De repente, outros não. Venho aqui mandar um abraço para o meu amigo inscrito lá no Espírito Santo, Rogério Amorim, que fez o comentário no vídeo de Lisa Montgomery. Ele disse que daria uma ótima série para a Netflix. Um abraço, Rogério. Se você gostou daquela história, imagina essa que eu vou falar agora. São 10 casos sem solução que intrigam o Brasil e o mundo. Eu sou Luiz Márcio e este é o canal Fatos e Lendas. Então vamos começar com o caso de número 1, o da criança Madeleine McCann, que desapareceu em Portugal. Em 2007, Madeleine estava prestes a completar 4 anos de idade, quando desapareceu do quarto em que sua família estava hospedada num destino turístico em Portugal. O caso intrigou todo mundo e até hoje não se tem notícia da criança. De lá para cá, muitas reviravoltas aconteceram, inclusive acusando os pais da garotinha, Kate e Gary McCann, de terem planejado seu desaparecimento, mas nada foi provado e os jornalistas que os acusaram tiveram que pagar uma indenização para eles. No dia do crime, o casal saiu para jantar nas proximidades do hotel e quando eles voltaram, não encontraram Madeleine com seus 2 irmãos gêmeos na época, com 2 anos de idade, como haviam deixado. Centenas de garotas já foram confundidas com Madeleine, gerando falsas denúncias de que a menina estaria viva, mas seu corpo também nunca foi achado, dando esperança de que Madeleine possa de fato ainda estar em algum lugar do mundo. Agora nós vamos passar para o caso de número 2, o caso de Ana Lídia. Em 11 de setembro de 1973, a morte de Ana Lídia Braga, aos 7 anos, chocou o país. Até hoje, muitos anos depois, ninguém foi preso pelo crime. Ana Lídia foi deixada pelos pais na escola Madre Carmen Salles, em Brasília, pela manhã. Testemunhas afirmam que a menina foi embora pouco tempo depois na companhia de um homem loiro, sem apresentar resistência nenhuma. No outro dia, seu corpo foi encontrado em um matagal próximo à Universidade de Brasília, ao lado de 2 camisinhas. O laudo do IML atestou que a morte se deu por asfixia e que depois da morte, a criança foi estuprada. As suspeitas rapidamente caíram sobre o irmão adotivo de Ana Lídia, Álvaro Henrique Braga, que preenchia o perfil descrito por testemunhas e que tinha envolvimento com drogas. Além dele, outros suspeitos eram um traficante chamado Raimundo Lacerda Duque e colegas de Álvaro Henrique, filhos de pessoas importantes como senadores e ministros, em plena ditadura. Os advogados dos suspeitos orientaram que a imprensa não falasse sobre o assunto ou sofreriam processos. Ninguém acabou sendo preso por falta de provas. Muito triste essa situação, não é mesmo? Agora vamos falar do caso número 3, Elisa Lam e o hotel. Em fevereiro de 2013, a turista Elisa Lam, de 21 anos, foi encontrada morta e sem roupas, dentro de uma caixa d'água num hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos, 3 semanas após ela ter desaparecido. O corpo só foi encontrado porque as pessoas começaram a reclamar que o fluxo de água estava muito pouco nos chuveiros e nas torneiras. Os últimos registros de Elisa com vida foram feitos pelas câmeras de segurança do hotel. Nas imagens, ela apresenta um comportamento estranho, pressionando diversos botões do elevador, entrando e saindo para observar o corredor, e aparentemente se escondendo dentro, no canto do elevador. A autópsia revelou que não havia sinais de droga no sistema de Elisa Lam, nem traumas visíveis, não podendo decifrar a causa de sua morte. A única afirmação possível é que ela se afogou na caixa d'água, mas não se sabe até hoje como ela foi parar lá, e nem porque os alarmes que existiam no topo do prédio não foram disparados.
Número 4. As pessoas que têm mais de 40 anos com certeza vai se lembrar do caso de PC Farias. PC Farias, ex-tesoureiro de Fernando Collor de Mello, foi morto com um tiro no peito em junho de 1996 em Maceió, junto com sua então namorada, Suzana Marcolino. A teoria de que Suzana teria matado o namorado e depois se suicidado foi debatida amplamente na mídia e entre legistas. Até que fotografias provaram que Suzana era mais baixa que PC, o que contrariava os dados da perícia, que declarava que ela era mais alta do que ele e defendia a tese de crime passional. 4 seguranças da casa foram a júri popular por envolvimento no caso, mas foram inocentados. Até mesmo o irmão de PC chegou a ser acusado, mas faltavam provas para levar o caso adiante. Muitos anos depois, ainda não se sabe quem atirou e nem se houve mandante para o assassinato da peça central do esquema de corrupção que levou ao primeiro impeachment do país em 1992. O caso de número 5 é a respeito da morte da atriz Brittany Murphy. Brittany Murphy morreu em sua casa em 20 de dezembro de 2009. A autópsia declarou que a causa mortis foi pneumonia, deficiência de ferro e intoxicação por drogas. 6 meses depois, o marido de Murphy, Simon Monjack, morreu na mesma casa e os legistas apontou que teria sido as mesmas causas que a esposa. Inconformado com as coincidências dos falecimentos, Angelo Bertolotti, o pai de Murphy, conseguiu autorização em 2013 para fazer mais exames nos corpos do casal. De acordo com o laboratório, havia níveis de 2 a 9 vezes acima do que a OMS considera altos para uma série de produtos tóxicos, que costumam fazer parte da composição de veneno de rato e inseticida. Outra linha de investigação apontou por um tipo de mofo tóxico como uma possível causa para as mortes. Mas, em 2014, Bertolotti abriu um processo contra sua ex-mulher Sharon, acusando-a de ter envenenado a filha e o genro. Sharon estava morando com o casal quando Brittany faleceu. E, estranhamente, ela também estava com Simon no dia de sua morte. As investigações apontam que Sharon e o genro estavam na mesma cama quando o socorro médico chegou. Agora vamos para o caso de número 6, que vai falar da menina de 6 anos de idade, JonBenét. JonBenét Ramsey era conhecida no círculo de concursos de beleza americanos, quando foi brutalmente assassinada aos 6 anos de idade. Em 26 de dezembro do ano de 1996, a mãe de JonBenét encontrou um bilhete na escada de casa pedindo dinheiro pelo resgate da filha. Com isso, ela acionou a polícia, reportando o desaparecimento da menina. Mal sabia ela que JonBenét já estava morta no porão de sua própria casa. A vítima foi encontrada apenas 8 horas após a polícia ser chamada, com uma fita isolante tapando a sua boca e uma corda ao redor do pescoço. A suspeita automaticamente recaiu sobre a família, pois alguns detalhes do depoimento deles não faziam sentido e não havia sinais de invasão na casa. Mas exames apontaram incompatibilidade com o DNA encontrado na cena do crime e com a caligrafia da carta. O próximo passo foi investigar a vizinhança. E um homem chamou a atenção por ter obsessão por JonBenét. A própria filha dele havia sido sequestrada 22 anos antes e outra estranha coincidência é que a mulher dele havia escrito uma peça de teatro na qual uma criança é achada morta num porão. Só. E os exames periciais também o inocentaram. Foi somente em 2006, 10 anos após o crime, que o novo suspeito surgiu, John Mark Karr. Já era investigado por envolvimento com pornografia infantil e um jornalista manteve contato com ele por 4 anos até conseguir uma confissão. Nos e-mails trocados, Karr usava palavras e expressões parecidas com a carta encontrada na escada dos Ramsey. Chegou a admitir que foi apaixonado por JonBenét. Porém, a confissão dele foi questionada por não haver evidências de que ele estava na cena do crime e muito menos na cidade em que o crime aconteceu. Por conta disso, até hoje, o assassinato da menina JonBenét continua sem solução. Um caso de sequestro que intriga a polícia há quase 50 anos
é o caso de Carlinhos, o número 7 de nossa lista. Tudo aconteceu no Rio de Janeiro em 1973. Enquanto Carlinhos e seus irmãos e sua mãe estavam em casa assistindo televisão, como numa cena de filme, a luz da casa foi desligada e um homem armado, usando um capuz, trancou todos no cômodo e levou Carlinhos. Numa carta, ele pedia 100 mil cruzeiros pelo resgate do menino, algo inédito no Brasil naquela época. A comoção popular foi enorme. Os bancos abriram contas correntes para receber doações para o pagamento do resgate. Mas o sequestrador jamais apareceu, e nem Carlinhos. A polícia acabou se voltando para João Costa, o pai de Carlinhos, pois a intimidade do sequestrador com a casa, mesmo no escuro, levantou dúvidas. Só que as investigações jamais chegaram a lugar algum. Somente em 1977, um detetive particular concluiu que João Costa teria forjado o sequestro de Carlinhos para salvar seus negócios da falência. O caso foi reaberto e análises no bilhete deixado pelo sequestrador apontaram que ele havia sido escrito por um homem chamado Silvio Pereira, funcionário de João. Além disso, Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinhos, revelou que teria conhecido Silvio no dia do sequestro, mas que seu pai teria convencido a não revelar o detalhe à polícia. O funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão. Mas assim como João, o seu envolvimento no crime jamais foi comprovado pela polícia. E Carlinhos jamais foi encontrado. Caso de número 8. Elizabeth Shaw, a Dália Negra. Elizabeth era uma aspirante à atriz em Hollywood, em 1947, quando seu corpo foi encontrado em um terreno abandonado. Não havia sangue no local, indicando que Elizabeth teria sido levada até lá, sem vida, e seu rosto tinha um terrível sorriso, depois que sua boca foi cortada até a direção das orelhas. O codinome Dália Negra só foi atribuído a ela depois que uma carta anônima foi entregue ao jornal The Examiner. Junto com a carta, foram enviados itens pessoais de Elizabeth, como documentos, fotos e uma agenda. A partir daí, diversas pessoas enviaram cartas à imprensa dizendo serem os assassinos de Dália Negra. Mas ninguém foi preso. Anos depois, um suspeito chamado George Hodel foi apontado pelo próprio filho. George era estudante de medicina e tinha um laboratório escondido dentro de sua casa em Los Angeles. E poderia ser responsável pelos cortes cirúrgicos feitos no rosto de Elizabeth. Seu filho afirmou que encontrou fotos de Elizabeth nos pertences do pai e que a caligrafia dele batia com as cartas enviadas pelo assassino. Até 2012, o filho de George Hodel continuava investigando o envolvimento do pai no crime. Mas a polícia nunca coletou prova suficiente para reabrir o caso, que foi encerrado como sem solução. Caso de número 9. O sumiço do escoteiro Marco Aurélio. O ano era 1985 e o escoteiro de 15 anos, Marco Aurélio, estava com 3 amigos e o líder dos escoteiros, quando desapareceu no Pico dos Marins, em São Paulo. Tudo começou quando um dos 4 garotos se machucou no joelho e Marco Aurélio decidiu ir na frente, abrindo o caminho de volta ao acampamento. O garoto deixou um código nas pedras, o número 240, que identificava o grupo de escoteiros olivetanos. Mas, em algum momento, o número simplesmente desaparecia da trilha. Perdido, o grupo só conseguiu voltar ao acampamento na madrugada seguinte e nunca mais encontrou Marco Aurélio. Juan, o líder, foi acusado de negligência com a segurança dos garotos e também investigado como principal suspeito de matar e ocultar o corpo de Marco Aurélio. Mas nunca foram encontradas provas que o liguem ao desaparecimento. Depois de especulações envolvendo OVNIs, centenas de equipes de busca e até leituristas de profissionais mediúnicos, o caso nunca foi solucionado. E a família ainda acredita que Marco Aurélio esteja vivo. E para fechar a edição de hoje, vamos falar do caso de número 10, a chacina da família Pesseguini. Em 2013, o assassinato da família Pesseguini chocou o país inteiro, especialmente após a conclusão da investigação policial. Marcelinho, de apenas 13 anos, teria matado o pai e a mãe, ambos policiais militares, a avó materna e a tia-avó.
Depois disso, ele teria dirigido o carro da mãe, passado o dia na escola e voltado para casa, onde se suicidou com um tiro na cabeça. Muitos anos depois, a família luta para reabrir o caso, devido a inconsistências e novas provas encontradas. Eles alegam que as imagens das câmeras de segurança podem ter sido manipuladas para incriminar a criança. Além disso, a altura de Marcelinho seria incompatível com os exames de balística apresentados. À época do crime, a mãe de Marcelinho pretendia revelar a seus superiores na Polícia Militar a descoberta de um esquema de corrupção envolvendo policiais militares. A polícia continua considerando o caso como resolvido e informou ter depoimentos e laudos de balística que comprovam que o garoto matou a família e se suicidou. Se você já conhecia algum desses casos, indique para nós aqui nos comentários e fale qual que você já conhecia e qual que você não conhecia. Fale também qual foi o caso que mais te surpreendeu. Vai ficando por aqui mais uma edição do nosso Fatos e Lendas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva para nós, isso é muito importante. Deixe seu like. Para você, vai aqui o meu super abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.